Zumbis que se levantam de tumbas. Vampiros sedentos de sangue condenados pela eternidade. E humanos aprisionados a uma luta de vida e morte entre o céu e o inferno. Há milhares de anos, a humanidade registra relatos de encontros com criaturas estranhas e desalmadas. Serão esses relatos apenas mitos ou serão crenças fundamentadas em fatos científicos? Eles atacavam, bebiam o sangue da pessoa e desapareciam sem sequer serem vistos. O sangue é o elo entre o mundo em que vivemos e o mundo dos mortos. Os avatares têm o poder de tomar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para fazer isso? O poder de um extraterrestre? Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade, será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E se for assim, haverá uma origem extraterrestre nas histórias e relatos de mortos-vivos? Tebas, Egito. Ao longo da margem esquerda do rio Nilo se encontra o Vale dos Reis. Aqui, em 1922, o arqueólogo Howard Carter descobriu uma tumba de 3.000 anos, a do faraó Tutankhamon. Quando Howard Carter abriu a câmara mortuária de Tutankhamon, foi a primeira vez que alguém viu uma câmara mortuária de faraó. Intocada desde a morte do faraó em 1333 a.C., a tumba estava cheia de pertences terrestres do rei menino. A ideia é exatamente você poder levar o que tinha na sua casa nesse mundo junto com você para o outro mundo. E faz parte dessa ideia o túmulo ser como uma máquina mágica que leva você ao outro mundo. Para ajudar Tutankhamon em sua jornada no além, as paredes e o teto de sua câmara mortuária foram decorados com ilustrações do livro egípcio sagrado dos mortos. O Livro dos Mortos era uma coletânea de encantamentos relacionados à transição entre a morte e o renascimento. A ideia básica era dar à pessoa o que ela precisava magicamente para a travessia, porque havia várias provas e tribulações a enfrentar antes de renascer no próximo mundo. Devia-se encontrar vários demônios. Tudo, de baratas gigantes a seres horrendos com facas no lugar da cabeça. Devia-se passar por toda sorte de pesadelos. E uma das coisas que o Livro dos Mortos faz é explicar como lidar com os vários demônios. Na tumba de Tutankhamon, os arqueólogos também descobriram um sarcófago com o corpo embalsamado do jovem rei, bem preservado, e com seus órgãos removidos e selados em jarros. Como muitos antigos egípcios, o rei Tut foi mumificado com base na crença de que quando entrasse no outro mundo, seu corpo recuperaria os poderes de movimento e de fala. Parece ter havido uma espécie de crença de que o aspecto estelar ou astral do rei morto mantinha um contato com a tumba.
E que a alma voltaria ao corpo físico. Os antigos egípcios acreditavam que a tumba era o veículo no qual o corpo morto, assistido por sua alma do momento, passava para o mundo do além. Hoje em dia vemos a ideia de sermos colocados em um caixão sob a terra, simplesmente como um jeito de nos desfazermos do morto ou do corpo do morto. Para eles era muito mais do que isso. Era como voltar ao útero primordial de uma deusa celeste, cujo nome era Nuit. Ela era representada pela Via Láctea e, fazendo isso, acabavam voltando a ser uma estrela. Acreditava-se que a própria alma se tornasse uma estrela. A prática de preservar um corpo morto ou embalsamar não começou com os egípcios. Corpos humanos embalsamados foram achados no Chile e no Peru, datando de 5.000 a.C. Mas o que levava os antigos a preservar seus corpos depois da morte? Eles realmente acreditavam que voltariam à Terra de corpo e alma? Se fosse assim, o que teriam visto em vida que pudesse sugerir que uma coisa dessas fosse possível? Através da história, a humanidade sempre acreditou que quando morresse, voltaria às estrelas. Os egípcios acreditavam nisso também. E você tem de se perguntar, de onde nossos ancestrais tiraram essa ideia de que, após a nossa morte, somos transportados para as estrelas ou para outro mundo? Teria isso vindo de extraterrestres? As técnicas que eram usadas foram dadas aos egípcios pelos deuses, os guardiões do céu. E quem eram os guardiões do céu? Bem, segundo os seguidores da teoria astronáutica, eles eram extraterrestres de carne e osso. Análises dos restos de Tutancâmon confirmaram que ele era filho de Akhenaton, o controvertido faraó egípcio muitas vezes representado com um crânio desfigurado. Como seu pai, as caveiras do rei Tutancâmon e de sua irmã, Meritaten, também parecem ter uma figura deformada. Os arqueólogos acharam que no Egito, como se vê em Tutancâmon ou na irmã dele, esta estátua aqui, Meritaten, havia essas cabeças estranhas e alongadas. E você se pergunta, estariam tentando imitar extraterrestres que tinham esse aspecto? Ou talvez eles mesmos fossem extraterrestres e essa era sua aparência natural? Do outro lado do mundo, na antiga cidade de Paracas, Peru, os arqueólogos descobriram centenas de corpos mumificados datando de 300 a.C. Muitos com crânios alongados. O que torna Paracas única é que os crânios alongados achados em grande número datavam de pelo menos 3.000 anos, se não mais. O único lugar do mundo onde se achou coisa semelhante foi no Egito, do tempo do reino de Akhenaton. Parece que esse tipo de crânio diferenciava as pessoas do resto da comunidade local. Provavelmente porque acreditavam que eram descendentes dos indivíduos originais que tinham essas cabeças alongadas e tinham aparência de serpente. Antigas civilizações por todo o planeta sempre representaram seus ancestrais como figuras de aparência estranha. Longas cabeças, grandes narizes, criaturas que podiam ser humanas, mas que não pareciam ser humanas. Se, como sugerem alguns pesquisadores, a prática de alongar o crânio era usada para imitar a forma da cabeça de seres altamente inteligentes que entraram em contato com o homem, estaria a crença de preservar o corpo para a viagem após a vida, também ligada a algum contato com seres superiores?
Eu estou sugerindo que a mumificação se baseia na observação de nossos ancestrais de extraterrestres se preparando para um voo no espaço sideral. Uma possibilidade é ser congelado ou ser colocado em estado de sono provocado e ser posto nessa espécie de sarcófago, entre aspas, nesse caixão. Nossos ancestrais podem ter visto esse tipo de preparação e podem ter se equivocado, achando que os deuses morreram. Então, nossos ancestrais mumificavam a si mesmos como uma espécie de preparação para o retorno dos deuses, na esperança de que os deuses os reanimassem do mundo dos mortos no futuro. Poderiam os antigos ter tido contato com visitantes de outros planetas? Se for assim, teriam aprendido deles os segredos da vida e da morte? Os segredos de preservar seu corpo terrestre para que ele fosse ressuscitado um dia. República Democrática do Congo, África Central. Essa terra mística é totalmente atravessada pela segunda maior floresta tropical do mundo. Aqui, segundo os estudiosos, nasceu a palavra zumbi, mais ou menos em 500 a.C. Segundo a maioria dos arqueólogos e peritos em linguagem, os antigos africanos usaram a palavra nzambi para se referir a um espírito primitivo. Acreditavam que a pessoa tem duas almas, uma chamada anjo grande e outra chamada anjo pequeno. O anjo pequeno representa a sua identidade, seu próprio eu. E na hora da morte, o anjo pequeno se senta no túmulo por alguns dias e depois sobe para Deus. O anjo grande também se senta no túmulo durante 9 dias e pode ser roubado e você pode se tornar um zumbi. Os espíritos que mandam nesse cruzamento entre vida e morte são chamados Gedê. O espírito Gedê não é o espírito do túmulo, nem é o espírito da morte. Na verdade, ele é o espírito do portão do cemitério. Quando você morre, ele abre o portão do cemitério para você sair da vida para a morte. Mas ele também pode abrir o portão para você passar da morte de volta para a vida. Por isso, é o espírito responsável pelos zumbis. Na maior parte das tradições de zumbis, eles são chamados de volta, são chamados a sair dos túmulos contra a vontade e habitualmente sob controle de um feiticeiro. A ideia é que depois da alma sair do corpo, a pessoa ainda pode se levantar e sair. Portanto, o clássico zumbi é um cadáver animado, mas sem alma. A maioria das civilizações possui várias maneiras de ver o indivíduo voltar dos mortos. Isso vem desde as primeiras civilizações da Mesopotâmia, passando pelo Egito Antigo, e temos essa visão na Mesoamérica e também na Ásia Central e do Leste. Em 300 a.C., antigas lendas chinesas começaram a se referir a horríveis criaturas que pareciam zumbis, chamadas Changxi. Um nome cuja tradução literal significa cadáver rígido. Supostamente, de dia, um Changxi descansa em um caixão ou se esconde em locais escuros, como cavernas. À noite, essas criaturas caçam membros de famílias a fim de devorar sua essência. Ele tinha a pele descamada e longas unhas nos dedos. Na verdade, a coisa era cerebralmente morta, mas tinha fortes sentidos de olfato e de audição. Na mitologia nórdica, o Draugr era alguém que vivia uma vida pecaminosa. Após a morte, eles voltavam dos mortos e assombravam os vivos.
Muitas práticas de funerais evoluíram para essa tentativa de controlar a possibilidade da volta de um zumbi, de um morto-vivo voltar. As lápides podem originalmente ter surgido para impedir os cadáveres de se levantar do chão. Como também vários tipos de fixações para segurar o corpo ou cortar o corpo para que não se reanimasse, ou cortar a cabeça e queimar e espalhar as cinzas. Tudo por causa do medo dessa criatura, desse ser voltar. Hoje, histórias de mortos ressuscitados são muito associadas à prática haitiana do voodoo. Onde, a partir dos anos 1500, sacerdotes voodoos faziam estranhos rituais para criar e controlar zumbis. O zumbi voodoo é essencialmente inofensivo, exceto se o mandarem cometer atos de violência. E, mais importante, o zumbi voodoo é um indivíduo e é controlado por um mestre. Ele é habitualmente controlado por algum poder sobrenatural. Há algumas espécies de entidades. Há o zumbi como um espírito sem corpo, mas há também o conceito mais tradicional de um corpo que perdeu a alma e fica automaticamente escravizado e trabalhando para um mestre. Mas de onde ou de quem pode vir esse estranho poder sobre a vida e a morte? Segundo os seguidores da teoria astronáutica, há evidências de estranhas entidades de outros mundos se comunicando com os humanos através de intermediários conhecidos como sacerdotes, xamãs, feiticeiros ou semideuses. Muitas religiões têm modos diferentes de conceber especialistas que podem interceder no cosmos. Então, por exemplo, entre os nativos americanos encontramos xamãs, e os xamãs são tidos muitas vezes como pessoas que podem interceder entre as órbitas espiritual e material aqui na Terra. É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Talvez a história mais famosa de um intermediário ressuscitando um morto apareça no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Segundo o Evangelho de São João, foi aqui, em Al-Ezária, a 4 quilômetros de Jerusalém, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, assim como fazem viajantes siderais? Se for assim, isso acaba com o conceito da existência de um paraíso? Ou seria a prova final que a humanidade procura há tantos séculos? O
Oaxaca, México. Sobre as montanhas baixas que dominam a planície central, situam-se as antigas ruínas de Monte Albán. Aqui, por volta do ano 100 a.C., pesquisadores acreditam que os índios zapotecas idolatravam um deus maia sedento de sangue, com corpo de homem e cabeça de morcego. Ele era chamado Camazotes. A iconografia é impactante. A imagem de alguém meio homem, meio morcego, um homem com cabeça de morcego e uma capa que parece formar asas, com ossos cruzados na parte interna. O povo zapoteca na área de Oaxaca, no México, acreditava que criaturas aladas parecidas com morcegos vinham à noite. Elas atacavam e bebiam o sangue da pessoa e desapareciam sem sequer serem vistos. É um exemplo de morcego antropomórfico, que era venerado pelo sacrifício de libações de sangue. Então, eles cortavam a si mesmos, derramavam o sangue em uma tigela e o ofereciam ao Deus. O sangue era uma substância muito importante para os maias. Era o sangue que dava vida aos humanos, sangue e respiração. Eram a essência de toda a vida. É nisso que residia a essência divina, no sangue e na respiração. Quando alguém morria, entrava no submundo que chamavam Xibalba. Então, se a pessoa derrotasse os senhores da morte, ascendia aos céus e se tornava um ancestral venerado. O sangue é o elo entre o mundo em que vivemos e o mundo dos mortos. Algumas evidências arqueológicas primitivas mostram que rituais de sangue estão presentes praticamente desde sempre. Nosferatu, 1922. Lendas e mitos de seres sobrenaturais com traços similares aos dos vampiros fazem parte de quase todas as culturas antigas. No folclore hindu, por exemplo, o Vedala era conhecido como um espírito do mal que fazia a possessão demoníaca dos corpos. A deusa hindu Kali também era intimamente ligada a sacrifícios de sangue. Kali se tornou destruidora e é retratada como uma mulher bruxa que possui inúmeros braços. Cada um deles tem uma espada. É a deusa da morte e da destruição. Seus olhos são vermelhos e sangue escorre por sua boca. Ela é conhecida por pegar crianças no berço e beber o sangue. Na América do Norte, os primitivos Cherokee acreditavam que uma criatura sedenta de sangue chacinava os humanos, bebia seu sangue e comia seus fígados. Conhecido como Utlunta, diziam que esse demônio teria vida eterna enquanto se alimentasse dos vivos. A noção de uma entidade do mundo espiritual transitar pelas várias nações indígenas espalhava muito medo. Não só entre os Cherokee, mas também entre os Sioux e os Arapaho. Mas quem ou o que são essas misteriosas criaturas? E de onde elas vieram? Poderiam ser, como querem adeptos da teoria astronáutica, seres extraterrestres abandonados na Terra? No antigo Talmud judaico, a história do Gênesis se passa no Jardim do Éden e inclui Adão e Eva, mas também uma mulher chamada Lilith. No folclore judaico, Lilith foi a primeira esposa de Adão e foi criada com o mesmo barro de Adão, não com sua costela, como Eva. Mas ela se mostrou muito desobediente e incontrolável e teve que ser banida. Segundo o Talmud, quando Lilith se recusou a obedecer a Adão,
Deus mandou 3 anjos para convencerem a mulher a se submeter à sua autoridade. Mas quando Lilith se recusou pela última vez, Deus a condenou a viver na terra para sempre. Em certo sentido, Lilith foi a primeira vampira a vagar na Terra. Ela possuía todas as características de mulheres vampiras. Lilith tinha cabeça e peito de mulher, corpo de serpente e asas como um pássaro. Era uma criatura aterradora. Na tradição judaica, Lilith era uma espécie de demônio da noite, a quem se devia oferecer encantamentos e orações. Ou ela viria e roubaria uma criança dormindo em seu berço, ou, no mínimo, roubaria sua alma e ela morreria. Mas por que relatos de sangue dessas criaturas foram tão presentes no mundo antigo? E o que o sangue tem, em especial o sangue humano, que o torna um elemento tão vital para a mitologia dos vampiros? Ao contrário do zumbi, o vampiro é um cadáver com alma. Um cadáver em que a alma se recusou a sair do corpo. Muitas vezes porque a pessoa que morreu era tão ruim, tão má, que era incapaz de ir para o outro mundo, fosse para o céu ou para o inferno, conforme o caso. O vampiro não é parte deste mundo e não é totalmente parte do outro também, porque foi detido em sua progressão. Por isso, a maioria das lendas e histórias de vampiros envolvem a libertação de sua alma para que ele possa completar sua jornada ao outro lado. Pode o sangue, com sua química única, ser uma espécie de combustível cósmico? Algo que liga os vivos e os mortos, o humano e o não humano, o terrestre e o sobrenatural? A cultura maia tinha um ritual fascinante. O próprio rei cortava seu órgão masculino para sagrar intencionalmente. É claro que ele tinha uma grande hemorragia que acabava alterando sua química cerebral. Isso levava a um estado alterado e uma visão indicava os caminhos futuros da nação. Certamente, em estado moribundo ou em estado alterado, tinham acesso a outros mundos. Então havia uma crença universal no contato com as estrelas e de que algo das estrelas desceu e nos criou, algo que um dia teria de voltar. O sangue é a força de vida dos humanos e era muito importante para os extraterrestres também. Há algo muito especial com o nosso sangue, de modo que tenho que pensar se esses sacrifícios de sangue não foram uma distorção do que era originalmente. Apenas extraterrestres nos mostrando a importância de nosso sangue. Podem as sangrias, tanto derramar sangue quanto bebê-lo, como sustentam alguns estudiosos, ter sido uma chance de comungar com os deuses e uma aposta para obter a imortalidade dos deuses? Ou os primeiros humanos simplesmente criaram mitos e histórias sobre vampiros, zumbis e mortos-vivos como meio de comunicar sua ligação ancestral com seres extraterrestres? E se esses seres realmente existirem, não poderiam voltar? O dia do julgamento. Dia de acerto de contas. Nas tradições judaico-cristã e muçulmana, é o dia do fim dos tempos, quando Deus voltará e descerá sobre a terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos.
O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra, em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. A crença judaica é que, exceto para alguns poucos, a maior parte das almas irá para um período de revisão de cerca de 1 ano, em que se fará um reexame de suas vidas, do que fizeram, e que aprenderão algumas coisas para depois passar ao outro mundo. Já para os muçulmanos ou islamitas, todo o mundo morre, e Deus ressuscita a todos para a vida, para então haver o julgamento, e os bons muçulmanos serão levados ao paraíso, e os maus serão atirados nas trevas profundas. Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. É também por isso que os cristãos acreditam que o corpo humano deva ser enterrado e não cremado após a morte. Mas poderiam os túmulos realmente se abrir um dia e os mortos ressuscitarem? Segundo a crença tradicional cristã, Deus cria o ser humano no momento de sua concepção, infundindo no recém-formado embrião uma alma imortal. E essa fusão de matéria-prima e alma é que faz o ser humano. Por isso, no dia do juízo, tem de haver a ressurreição dos mortos para que os humanos sejam restaurados em sua unidade original de corpo e alma combinados. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Antigas culturas também acreditaram no retorno de seus deuses e no dia de um juízo. Na antiga Mesoamérica, os astecas acreditavam que deuses serpentes emplumadas criaram o universo e voltariam um dia para destruir o mal e trazer a paz. Na América Central, Quetzalcóatl, a serpente emplumada, era uma entidade de sabedoria que se dizia ter descido do céu para espalhar conhecimento e sabedoria celeste e trazer salvação ao mundo. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo, e que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. A Nova Jerusalém é um cubículo de 2.400 quilômetros de comprimento, feita de ouro translúcido. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Poderá haver, como querem os adeptos da teoria astronáutica, o dia em que seremos revisitados por seres alienígenas ou talvez por alienígenas ancestrais? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função
do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. Será possível, como propõem os adeptos da teoria astronáutica, que no fim estejamos destinados a encontrar nossa origem alienígena? E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, o motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei: que bom, que bom! Tive a sensação de que a terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto para outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase morte são reais. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado Er, que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a Er que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas.
Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? Com base na habitualidade dessa experiência com luz muito brilhante, parece que a pessoa experimenta simplesmente mudar de um estado para o outro. E ao fazer isso, parecem passar por uma coisa que hoje se descreve como um buraco de minhoca. Um dogma central das tradições hinduísta, budista e jainista está expresso em um antigo texto tibetano que aconselha os vivos a como se preparar para o mundo após a morte. O texto sugere concentrar a mente em um buraco de minhoca, por onde a alma pode viajar a outro universo cósmico. Se passar com sucesso, a alma será libertada do ciclo da vida e da morte. Se não, a alma será reencarnada no corpo de um recém-nascido. É como se tivéssemos a sabedoria instintiva de que, com a morte, com nossa saída desta existência, vamos passar para este outro mundo. Na hora da morte, podemos nos achar na outra ponta do universo. Quando morremos, muitas tradições falam em viajar deste mundo para o próximo ou voltar ao nosso mundo original. Podemos encarar a possibilidade de que esses lugares todos coexistam simultaneamente. Seriam vários níveis de dimensões coexistindo simultaneamente, todos juntos de uma vez. Em A Lei da Biogênese, publicado em 1864, o químico e microbiologista Louis Pasteur proclamou que a vida evolui de outra vida pré-existente e não de algum material inanimado. Segundo essa teoria histórica, a vida é uma corrente ininterrupta de organismos vivos que remonta aos primórdios da origem da vida no universo. Se for verdade, quem ou o que originou a vida humana? Toda a vida neste planeta está interconectada e nossa própria vida está conectada à vida primordial do início da vida neste planeta. As lendas e mitos sobre vida após a morte que surgiram em inúmeras civilizações ao longo de milhares de anos teriam sido meras invenções humanas? Ou seriam essas lendas verdades que foram passadas a nossos ancestrais por antigos astronautas? Talvez o que espere os humanos não seja a morte, mas uma profunda sabedoria. Uma sabedoria que nos revelaria nossa origem terrestre ou extraterrestre.